aqui? Primeiro de tudo, apesar de já ter falado aqui, boa noite para todo mundo. Boa noite. Vamos falar uma boa noite com mais força. Boa noite, pessoal. Boa noite. Legal. Quem é que gosta de esporte? Alguém que gosta, já praticou algum esporte ou pratica? Já pratiquei. Tá. Então, quando vocês trocarem de lugar, eu quero começar, vou dar 1 minuto para cada um. Eu quero que vocês compartilhem a experiência de vocês no esporte, em algum tipo de esporte, tá? Conversa com a pessoa que está do lado. Pode ser em dupla, né? Pode ser em dupla de 2? 2 e 2. Então tá, compartilha, eu quero que vocês conversem durante 1 minuto. Primeiro escuta, 1 minuto escuta, e 1 minuto o outro compartilha. Aí o outro, tá? 1 minuto. Eu quero primeiro saber quais foram os esportes que foi falado aqui, que vocês conversaram. Vocês fala aí 2 pelo menos. O seu, né? Natação, futebol. Legal. E aqui? A gente falou sobre o basquete e vôlei. Handball e surf. Legal. Também tem. Olha. Legal. Academia de bicicleta. Legal. E aqui? Teatro. Triatlo e academia. Legal. Triatlon e o quê? Academia. Academia. Futebol. A gente dá uma dessa. Legal. Baixa a música. Legal. Então, cada um compartilha um pouco dos esportes. É muito legal saber que vocês têm um pouco de alguma experiência com o esporte, pelo menos. Todo mundo acredita que o esporte ele pode, de alguma forma, ajudar na vida da gente, né? Influenciar positivamente, né? Antes de eu falar disso daqui, eu quero começar falando, para quem não me conhece, meu nome é André, eu tenho alguns projetos de empreendedor digital e um dos meus principais projetos é um canal que eu tenho no YouTube voltado para desenvolvimento de atletas, tá? A parte da mentalidade, atletas que jogam futebol. Vou falar um pouco desse projeto hoje aqui, nessa apresentação que eu trouxe. Hoje eu tô... essa. Então, vocês aqui, olhando para essa imagem, alguém sabe o que significa essa imagem? Todo mundo sabe que é do futebol. Sim. Sabe qual que é essa situação? Quem sabe? Pênalti. Legal. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, um exercício. Vamos ver se vai dar certo. Que é, vocês já ouviram falar de realidade virtual, né? Eu quero fazer um exercício de realidade virtual imaginativa. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, mas antes, que a gente vai se colocar numa situação. Aqui, independente de quem gosta de futebol, quem não gosta, eu acredito que vai conseguir se ver nessa situação que eu vou colocar aqui, que tem a ver com pênalti, tá? E uma coisa importante, durante essa situação, vocês vão estar descobrindo ao longo do caminho algumas coisas. Então é como se você caísse num lugar e você não sabe nada. E ao longo do caminho, no caso dentro do campo, vocês vão estar descobrindo algumas coisas que eu vou estar falando. Vamos ver como que vai ser isso? Tá, então, a cobrança de frente. Todo mundo fecha o olho. Você entende? Só antes, você entendeu o que eu falei? Não. Então, eu vou fazer um exercício com todo mundo. Vamos ver como é que vai ser. Uma espécie de realidade virtual imaginativa. Isso daqui você sabe o que é? Essa cena. Uma cobrança de pênalti. Isso. Então eu quero fazer uma brincadeira, um exercício com vocês. Quero ver como que vai rolar isso. Eu vou pedir para vocês fechar o olho. E aí, durante o percurso, vocês vão estar descobrindo as coisas no caminho, tá? Porque eu vou estar revelando. Né? Então vamos lá. Lembrando, só um detalhe, vocês vão estar no meio do campo. Todo mundo já viu como é uma cobrança gigante, né? A pessoa vai caminhando, o atleta, a jogadora vai até lá para cobrar o pênalti. Então todo mundo fecha o olho. Então, você está agora... Vamos fechar o olho. Você está agora no meio do campo, tá? Aí você está com a bola na mão, você está caminhando até o gol para cobrar um pênalti. Todo mundo sabe como funciona o pênalti. Se fizer gol, é gol. Se não fizer, perdeu a chance. E aí você está caminhando e você percebe que você não está num campo qualquer. Você está num estádio. E tem ao redor de vocês, na esquerda e na direita, tem torcedores do seu time. E no gol que você está caminhando, atrás tem o torcedor do time adversário. Talvez estejam xingando você, tentando colocar medo em você.
para cobrar aquele pênalti. Mas aí no meio do caminho, peraí, você olha para baixo pro seu corpo, você descobre que você não está com uma roupa qualquer. Você está com um uniforme. O uniforme que você está, peraí, é amarelo e azul? Ah, não. Peraí, o uniforme da seleção brasileira. Olha só, você é um jogador ou uma jogadora da seleção brasileira. Nesse momento, você está caminhando em direção à cobrança de um pênalti. E agora, peraí, você descobre que é um número no meio da camisa. É o número 10. Significa que você é o melhor jogador ou jogadora do time. Então agora você está caminhando, você olha a torcida em volta. É a torcida do Brasil que está torcendo por você. Olha quanta gente. Tem pessoas de todas as idades. Mais velhos, mais novos, crianças. Tem gente que a mão na cara não quer nem olhar o que vai acontecer. E você continua caminhando. Você olha na manga, tem uma faixa. Isso significa, é uma faixa branca. Significa que você é o líder do time. Que você é a capitã do time. Ou seja, além de você ser a camisa 10, que é o melhor jogador ou jogadora do time, você joga na seleção brasileira e é o líder. E você está caminhando. E a torcida do adversário, que está bem atrás do gol que você vai chutar, você acaba de descobrir que está com uma camisa azul clarinha e branca. Peraí, é a torcida da Argentina? Ah, não é possível. Você está indo cobrar um pênalti em cima da Argentina. Então, você agora, nesse momento, você descobre que você está num estádio, mas não é um estádio qualquer, é o Maracanã. E você está com uma responsabilidade, porque você escutou o narrador falar que os dois últimos batedores, ou seja, da Argentina e do Brasil, erraram o pênalti. E o grande problema, além de tudo isso, é que você está numa final de Copa do Mundo no Maracanã e está no seu pé cobrar o pênalti, acertar esse pênalti. E aí, a gente vai fazer essa cena. Se você acertar o pênalti, fizer o gol, todo mundo vai comemorar. Se errar, a gente vai lamentar. Então você segue caminhando, você começa a ver que a torcida está lá, sente um frio na barriga de repente. Será que eu vou acertar esse pênalti? E se eu errar? Talvez você não esteja pensando nada. E agora, você colocou a bola no chão, está esperando o juiz apitar. Você dá alguns passos para trás para chutar a bola para o gol. Você dá uma respirada. Você sente que a torcida do Brasil está colocando muita energia para você. E atrás está lá a torcida da Argentina, falando Argentina com você. E agora o juiz apita, e você está correndo em direção ao gol. Tudo começa a ficar em câmera lenta. Você preparou o chute, você chutou a bola está caminhando em direção ao gol, está no ar. O goleiro, peraí, o goleiro está pulando a bola passou a mão no goleiro, a bola está indo em direção ao gol. E agora? Será que se você errar, perdeu o título do hexacampeonato brasileiro? Agora, se você acertar, o Brasil é hexacampeão. E a bola está chegando perto do gol, bateu na trave. Entrou para dentro do gol, vocês fizeram o gol. Legal. Essa foi só uma brincadeira. Deu para se ver na cena? Alguém conseguiu se ver na cena? Caminhando? O que vocês viram? Conseguiram ver a torcida, jogador, sei lá. Em primeira pessoa. O que vocês sentiram? Sentiram alguma coisa? Alguém sentiu? Você falou que sentiu ansiedade, um frio na barriga. Eu chutei bola um pouquinho antes. Você ficou um pouco antes, né? Você já estava querendo acabar com os argentinos, né? É um exercício que eu fiquei pensando, poxa, na verdade eu não ia fazer, vocês fazerem o gol. Quando eu ia falar esse exercício, eu ia só, mas pô, o pessoal vai entrar tanta brincadeira que eles merecem fazer o gol. Então, a intenção era colocar vocês dentro para sentir como seria estar no lugar do atleta com uma responsabilidade dessa. E para muita gente, na carreira de muito jogador, cobrar um pênalti de final de Copa do Mundo é o maior desafio da carreira de um atleta, né? Mas, eu vou dizer para vocês que não é o maior desafio, não é o maior desafio necessariamente do atleta, da vida do atleta. Porque antes de chegar no profissional, existe todo um percurso que o atleta tem que percorrer. E esse desafio, se vocês já sentiram frio na barriga, imagina a situação de um jogador que tem que fazer um teste, uma peneira no time. Alguém sabe o que é teste aqui? Teste para entrar numa categoria de base, num time profissional, e muitos não têm essa capacidade. Muitos atletas ficam assim, poxa, e será que se eu for fazer, será que eu vou passar? Será que eu não vou? E é exatamente sobre isso que eu falo no meu projeto. Ajudar os atletas a conseguir ter mais confiança. Porque eu acredito que cada um tem algo muito bom dentro de si, um potencial incrível, mas depende de cada um colocar em prática isso. E às vezes precisa de um certo direcionamento. Então, existem muitos atletas nesse momento no Brasil inteiro que tem um baita potencial. Que poderia ser, sei lá, o novo Ronaldo, o fenômeno, o novo Neymar, o novo Messi, não sei. Mas existem no meio do caminho, às vezes, inclusive, até bom, eu lembrei aqui, quem tiver filho pequeno que gosta de futebol, coloca numa escolinha, apoia, porque isso é uma força muito grande. A escolinha de futebol, ou enfim, o time de futebol, ele
é um projeto social muito importante. Não só social, mas da formação da pessoa. Questão de disciplina, questão de trabalhar em equipe. Né? Então, quem tiver filho ou filha que tem interesse, coloca. Vai ser bom para eles. Incentiva também, não é só... Porque às vezes tem umas escolinhas também que o professor deixa a coisa muito quadrada. Então, é importante investir na ousadia também do atleta. Tem algumas coisas que hoje em dia não tem tanto que a gente via antigamente, né? Então, beleza. Todo mundo já entendeu que existe toda uma jornada de atletas, porque a gente vê só, né, atletas como o Cristiano Ronaldo, que inclusive influencia muita gente. Esse aqui é um grande exemplo que eu gosto de falar, inclusive eu uso lá no canal, de mentalidade, não só com o futebol, ele traz para a vida da gente muitas coisas, né? Mentalidade, foco, produtividade, como buscar aquilo que você acredita. O Cristiano Ronaldo, alguém conhece a história do Cristiano Ronaldo aqui? Ele, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, tá? Ele com 15 anos mais ou menos, antes, né? Ele teve um problema no coração, antes, que poderia impedir ele de jogar futebol. Ele, não sei como que foi a jornada que ele conseguiu operar, e com 15 anos, ele treinava, o pessoal do CT lá do time que ele jogava, acordava com ele treinando. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o atleta treinando. E isso mostra a dedicação, né? E não é à toa que ele, 6 vezes no maior do mundo. Então, por que eu estou falando do Cristiano Ronaldo? Eu vou falar depois do outro Ronaldo. Porque muitos atletas hoje, como eu tenho um trabalho com o Futebol de Tudo, que é o meu canal, muitos atletas se inspiram em alguns jogadores que não passam tão bom exemplo assim. Não passam a coisa do esporte. A gente vê o quê? Eles querendo fama, querendo dinheiro. Então, eu sinto que perdeu um pouco aquela essência que tinha. Até a torcida também não vê mais aquele comprometimento. Então, eu procuro influenciar os atletas também a pensar que o futebol não é só você estar na frente das câmeras lá, alguns com muitas mulheres, né? E não é só isso, o futebol é mais do que isso. Quem é que acha, isso aqui agora eu vou parafrasear uma frase que não é minha, que eu vi, o fundador da Universidade de Futebol, ele falou isso. Quem é que acha que o futebol é uma ferramenta muito importante para a sociedade, é uma ferramenta que tem capacidade... Quem acha que o futebol é uma ferramenta importante para a sociedade, para influenciar de forma positiva? Legal, mas o futebol não é isso. Palavras dele. O futebol é o que a gente faz dele. Se eu olho, quem vê aquelas brigas que tem nos estádios, quem diz que aquilo lá está sendo bom para a sociedade, não é verdade? E quantos atletas... Isso começa, e não só dentro dos estádios, não, dentro de campo. Tem alguns jogos que não dá nem vontade de assistir mais. Quem entende, quem gosta, eu acredito que assiste com frequência jogo de futebol. Não tem alguns jogos que você vê assim, poxa, como que pode, né? Os caras estão lá para brigar e imagina só, crianças assistindo aquilo, como que isso impacta, né? Qual que é a mensagem que isso está passando? Então, vamos avançar um pouco aqui. Além disso, todo mundo sabe que o esporte, ele também pode proporcionar para a gente histórias como a do Ronaldo Fenômeno, que foi uma história de superação, né? Acredito que todo mundo sabe que ele teve 3 vezes que operar o joelho, né? Quem não sabe, ele teve que operar 3 vezes o joelho. E uma dessas vezes, foi dito que ele tinha que parar de jogar futebol. Que não ia ter como ele voltar por causa do joelho dele. E não ia ter mais esperança para jogar. Aí ele foi lá, o que ele fez? Ele foi com recurso próprio, foi atrás, é claro, nem todo mundo tem essa capacidade, mas o que eu quero ressaltar aqui é principalmente a força de vontade dele de ir atrás. Quando ele estava acima do peso, alguém lembra dele jogando acima do peso? Ele se preparando, eu recomendo que vocês vejam o treino dele se preparando. Coisa que, é além do esporte, além do normal, uma dedicação, uma entrega de verdade que a gente muitas vezes não vê. Às vezes, alguns trabalhos que é mais fácil de... Não vou falar que o futebol é a coisa mais complicada do mundo, mas alguns trabalhos que é mais fácil de a gente fazer, a gente não faz. Não é a atividade em si, mas aquele comprometimento que ele tinha, que ele teve, e o que a gente pode tirar disso pra gente. E o que isso traz para os atletas. Qual atleta hoje, quem acompanha, vai poder falar, vocês acreditam que consegue trazer essa mensagem que ele trouxe? Além do Cristiano Ronaldo, do Messi. Alguém arrisca? Pode ser fora do futebol também. Da situação que ele passou, acho que nenhum. E aquela vontade de se superar. O esporte, um dos papéis dele é trazer para a gente essas inspirações, né? Bom,
Eu estou falando tudo isso para mostrar um pouco que é uma responsabilidade, né? É muito fácil ver na internet conteúdos de desafios de esporte, não tem nada contra, é legal, de tutoriais. Aprenda a fazer embaixadinha, mas eu não faço isso no meu canal. Tem um ou outro conteúdo mais antigo, mas o foco é a mentalidade. Por exemplo, como ser um bom jogador de futebol? É um vídeo que eu criei lá atrás. Eu até falei semana passada um pouco desse vídeo. É um vídeo que eu falo sobre como que você pode superar seu medo, seu receio de ir para cima dentro de campo, como atleta no caso, né? E por que eu criei esse vídeo, esse canal? Porque eu passava por isso também. Não cheguei a ser jogador profissional, não desisti, mas minha jornada de vida foi por um outro caminho, mas eu senti na pele que você está dentro de uma quadra, de um campo. Eu jogava muito bem, por sinal. Só que eu sentia que você está com uma torcida e você não conseguia jogar, você travar exatamente o mesmo receio de falar em público. Então eu falei, não, outras pessoas que têm talentos que não, até melhor que eu, vão desistir por causa que às vezes não sabem essas informações. Só para resumir, eu comecei a estudar um pouco de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Isso me ajudou a começar a me conhecer mais. E eu fui descobrir algumas técnicas e com isso eu falei, bom, vou criar alguns conteúdos. Então hoje esse canal está chegando a... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aqui, ó. Está chegando a quase 100 mil, está com 92.500 inscritos, 5 milhões, quase 6 milhões de visualizações. Eu fico pensando, eu não consigo imaginar o impacto que eu causo nos atletas. Tem muito atleta de 13 anos, 14, 15, de todas as idades. Eu vou mostrar um comentário que eu até achei essa semana. Então, eu não sei o impacto que eu causo nessas pessoas. Através do esporte, através de incentivar. Impacto que eu falo, uma das minhas missões, vamos dizer assim, com esse canal, é impactar o máximo possível de atleta. Mas quando eu falo máximo, não é de quantidade, mas de qualidade. Às vezes, uma mensagem que eu dou para um atleta que está me ouvindo, que às vezes os pais não estão ali tão presentes, ou que todo mundo na escolinha ri, mas ele não conta para os pais por vergonha. Uma mensagem que eu consigo ajudar ele a se desbloquear dessa forma, muda o futebol dele e pode influenciar muito mais pessoas ao redor dele. Então, eu não tenho noção de quantas pessoas eu já impactei através do meu canal. E tem muito comentário. Hoje eu estou num nível que eu não consigo responder. Se eu parar para responder, eu não consigo terminar. É muita gente. Então eu tento responder nas lives. Esse aqui é um comentário. Olha que interessante. Eu estou falando de atletas pequenos e tudo mais. Eu não falei tudo esse comentário, que é muito grande, né? Mas só para você ver, ó. Boa tarde, pessoal. Me chamo Leonardo, tenho 46 anos. E moro no estado de Pernambuco. André, agradeço a você por este canal. Maravilhoso. E é através dele que eu vejo um ótimo rendimento em mim. Antes era um patinho feio da pelada. E hoje eu vejo que consegui e estou lutando para superar os meus desafios. Não só no campo, mas como na minha vida profissional. Olha que interessante. Através do esporte ele está conseguindo se desenvolver, conhecer um pouco do desenvolvimento pessoal, porque basicamente eu falo disso no canal, desenvolvimento pessoal. Quando eu vi esse comentário, faz um ano, mas eu não sei, eu acho que eu não tinha visto esse comentário. Nossa, 46 anos, o cara está acompanhando o meu canal, hoje tem muito... Normalmente, as pessoas iriam falar, nossa, geralmente é muita criança, muito adolescente que vai acompanhar. Então, isso inspira demais, né? É o poder da nossa mensagem. Às vezes a gente deixa de falar, tem às vezes um receio, uma vergonha, mas a gente tem uma mensagem muito poderosa dentro da gente. E a gente tem que pôr para fora, porque isso pode mudar a vida de pessoas. Esse aqui é o canal, @futeboldetu. Então, para encerrar essa apresentação que foi bem objetiva, eu quero terminar com uma mensagem que o esporte ele pode ser uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de inclusão social, disciplina, desenvolvimento pessoal e, por que não, de transformação. Muito obrigado.